princípio existe. A princípio existe. Por princípio existe. Tudo existe, tudo está certo. Só não posso trocar um pelo outro. E aqui, gente, se eu trocar, usar através no lugar do por meio de, é apenas um erro. Apenas um erro. De linguagem, mas é apenas um erro. Agora, se eu colocar em princípio no lugar do a princípio ou vice-versa, é mais do que um erro, é uma atrapalhação de significado. Porque em princípio é teoricamente. Em princípio, ele está feliz. Teoricamente está feliz. A princípio, ele está feliz. Primeiro que o tempo verbal já deu uma confusão aí. No início, ele estava feliz. Então, a princípio, é lá no início, a princípio houve muitos inscritos para a medicina, o que no decorrer dos anos não se verifica mais. Mentira. Então, a princípio é no início e em princípio é teoricamente. E por princípio são questões de valores, tá? Pouco usado. Aqui não dá para trocar um pelo outro. Em nível D, não existe a nível D. É errado. Aí é erro mesmo, não existe. Existe ao nível do mar, por exemplo, mas a nível D não existe. O que existe em nível D que significa no âmbito D. Mas é uma expressãozinha meio pedante, gente. Ela entrou na moda há alguns anos e todo mundo falava. Como me parece também entrou na moda. Tudo era me parece. Me parece que. Aí depois foi o em nível, que se tornou a nível. Por que ela é meio pedante? Porque ela é meio desnecessária, via de regra. Assim, ó, a decisão foi tomada em nível de diretoria. Por que não pela diretoria? Lembra da prolixidade? Exemplo de prolixidade. Existe uma expressão muito mais objetiva e mais clara nesse sentido, tá? Falar. Falar é diferente de dizer. Não dá para tomar um pelo outro. Falar é sair palavrinhas da boca. Eu agora estou falando. Mas, se eu quiser me referir a determinado assunto no qual toquei há instantes, eu não vou perguntar para vocês, lembram-se do que eu falei? E sim, lembram-se do que eu disse, do que eu afirmei, do que eu declarei, do que eu informei. Detalhe novamente. A gente toma uma pela outra, formalmente tudo bem, não tem nenhum problema. De novo, e se eu trocar? Não constitui erro grave, mas, de novo, é um detalhe. E o detalhe pode nos salvar. Acontecer. Acontecer é apenas aquilo que sucede de surpresa. Por exemplo, um acidente, infelizmente, acontece. Ninguém planeja. Um show não acontece, porque pressupõe-se que se planeje. Uma aula não acontece. Então, o que acontece é surpreendente. O resto, para o qual houve planejamento, eu tenho de pensar, tá? Então, realizar, ocorrer, ser, haver, estar, vai depender do restante da frase, mas acontece, e o acontece que, então, é mega surpresa, tá? Possuir. Possuir, se quiser completar aí, completa comigo. Possuir, adquirir e obter. Possuir, adquirir e obter são verbos também de uso mais específico. Eles deveriam, e não são, ser usados quando eu tenho o interesse de apontar para bens materiais. Por exemplo, eu não posso olhar aqui para a colega e dizer, ela possui cabelos loiros. Não, são dela. Ela não comprou. Eu adquiri conhecimento no curso. Não, a gente acumula conhecimento, a gente desenvolve. Tudo bem que a gente paga pelas aulas, mas pelo conhecimento. Pela informação, nunca pelo conhecimento. E a gente troca muito um pelo outro, de vez em quando fica um erro grosseiro. Fica realmente um erro grosseiro. Ela possui cabelos loiros. É um erro muito feio.
Então, na dúvida, por que não usar o verbo ter? Ele funciona em todas as situações, todas. Então, prefiram ter, desfrutar, apresentar, manifestar, produzir ou ainda contar com. Tá aí mais uma expressão, tá? Aqui não pode trocar. Se mesmo assim eu insistir em usar possuir em outras situações, ou adquirir e obter, dependendo do restante do meu texto, isso vai ser ignorado. Mas aqui não pode trocar porque são dois significados diferentes. Ao invés é o inverso. Se acharam? Estou na sequência aí da polígrafo, gente? Tá. Ao invés é o inverso. E, em vez de, é no lugar de. Corretíssimo eu dizer, ao invés de dormir, fiquei acordada até tarde assistindo a um filme idiota. Correto? Porque é o contrário, dormir e ficar acordado. Agora, ao invés de estudar, resolvi ir para a praia, inadequado o uso. Porque ir para a praia não é o contrário de estudar. O contrário de estudar é não estudar. Portanto, nessa situação eu vou usar em vez de, no lugar de. Quer uma sugestão? Na dúvida, optem por em vez de. O uso do ao invés é muito restrito, assim como o uso do através, que é muito restrito. Se eu fico na dúvida, eu saio por um caminho, se não alternativo, evidentemente, mas que me dê um pouco mais de segurança. Tá? Então, lembrem-se, tem de ser antônimo, uma ação antônima da ação que sucede ao invés. Não é o caso de vocês, mas é muito comum também que, ao usar o ao invés, o aluno escreva com Z. E mantenha o acento. E vocês sabem, porque fizeram aula com Zamba, que ou eu coloco acento ou Z. Nas oxítonas, não existe palavra na nossa língua que conjugue isso aí. Aqui também não pode mudar. Eu estou trabalhando com vocês agora um negócio chamado, lembra no colégio? Parônimo e homônimo? É isso aí, tá? Não pode mudar. Ao encontro de, a favor. De encontro a, contra. Então, essa mudança é cruel, mas ela derrota o argumento. Supondo que todos aqui pensássemos igualmente a respeito de determinada situação e eu falasse, nossas ideias vão ao encontro daquelas outras. Ou seja, se harmonizam. Agora, se eu falo, eu faço toda uma explanação, toda uma argumentação anterior, dizendo que sou favorável a determinado fato e concluo dizendo que minhas ideias vão de encontro, portanto, à situação X. Não me contradisse. Então, não vai ser um erro pontual, vai ser um erro de falta de coerência. Então, tem de prestar. E aí, eu fico incoerente, tá? Então, tem que prestar atenção nesse significado aí. Na medida em que, também, aqui não pode trocar, aqui é erro. Na medida em que é igual a porquê. Na medida em que durmo pouco, fico muito cansada no dia seguinte. Por que durmo pouco? Parece com a medida que é proporção. Vocês também já viram isso. E aí são fatos simultâneos, concomitantes. À medida que corro, fico cansada. Não é fico cansada porque corro. É quanto mais corro, mais cansada fico. À medida que como, vou emagrecendo. Meu delírio, tá? A proporção que... E o que não existe mesmo, aí é mega erro. Tem gente que faz um casamento, faz um híbrido aí, que fica à medida em que. Isto não existe. Não existe. À medida em que. Ou é na medida em que, ou à medida em que não troquem. Que não troquem. Desculpa. Não troca, tá, turma? Na dúvida, usa a proporção e por quê. Pronto, resolvemos o assunto. Há tantas causais, porque... O pois é meio batidinho.
Mas tem o porquê, o visto que, o já que, o por quanto. Ó, rapidinho listei 5. Então, por que eu vou me arriscar se eu não tiver segurança? Cai fora.